Olá, olá, pessoal. Parece que estamos entrando. Vamos vendo todo mundo, sejamos todos bem-vindos. Olá, gente. Boa noite. Vejo que já estamos todos bem-vindos, bem-vindos. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos ao nosso curso de férias. Então, quem estiver entrando, dá um oi pra gente. Vamos aguardando mais uns minutinhos para que todo mundo possa se conectar com calma. Vamos lá, tudo bem? Boa noite. Podem colocando aqui, eu consigo ver aqui, eu acho que alguns comentários. Vamos colocando aqui de onde você está vendo a gente. Se for São Paulo, coloca aqui o bairro de onde você está ouvindo a gente. Se for de outro lugar, coloca aqui também. Para a gente ir se conectando, para que nós possamos ir criando essa psicosfera de amor, de fraternidade. Boa noite, Silvia, Arnaldo, Fabi, Maria Beatriz, Lorena. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. Meu amor, Ana Paula, tô te vendo aqui. Deus nos abençoe a todos. Então vamos aguardar mais uns momentinhos, enquanto está todo se conectando aos poucos. Espero que não esteja muito bom. Hoje nós vamos falar sobre reforma íntima, caminho da autotransformação. É um tema bastante importante. Tá, gente? Vamos lá, dá um oi aqui para todo mundo. Boa noite, Gabriel, Ana Cláudia. Comenta aí, por favor, de onde vocês estão ouvindo a gente. Eu vejo bastante gente, bom, todo mundo aqui está Itajubá, né, gente? Isso aí, muito bom. Muito bom, gente. Sejamos então todos bem-vindos. Que assim seja, Arnaldo. Que Deus abençoe a todos nós, sempre em nossa jornada, em nossa caminhada. Que estejamos sempre presentes junto com Ele. Gente. Então, vamos iniciar a nossa o nosso curso de férias será composto esse ano por 2 aulas. A primeira comigo, eu sou o Glauco da casa, e a segunda aula vem nesse horário da noite com a minha querida Germana. Então, iniciarmos, vamos nos trazer para o momento presente, sob a égide e a coordenação do Mestre Jesus, para que nós sejamos capazes de compreender cada uma dessas lições, não apenas com o nosso cérebro, mas também com o nosso coração, para que nós sejamos então inspirados por Jesus, por toda esta falange de amigos infinitos do bem, e que assim, inspirados, sejamos capazes de transformar cada um dos conhecimentos que refletimos na noite de hoje em ações práticas. Então, que o Mestre Jesus nos acompanhe hoje sempre, sob a sua luz e a sua coordenação, nós iniciamos o nosso curso de férias de hoje. Sejamos então todos bem-vindos mais uma vez. É um prazer estar aqui com todos vocês. Fico muito feliz de ver bastante gente online. Estou vendo que bastante gente está se conectando. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Miriam, Emília, Gabi, Daisy, boa noite a todos. Vejo aqui os comentários, podem colocar que a gente vai conversando. Então, dando início, agora sim, de verdade, reforma íntima, um caminho para a autotransformação.
Nós falamos muito sobre reforma íntima no nosso meio espírita, e o CRE tem trazido esse tema de várias formas, de em muitos momentos, né? Mas é importante que nós continuemos a refletir sobre esse ponto, porque nós aprendemos pela repetição, né? Então é importante que ouçamos um pouco mais sobre diferentes pontos de vista, diferentes autores, para que nós então tenhamos a capacidade de construir a nossa própria transformação e o nosso próprio caminho. E aí, uma coisa importante que nós pensamos, né? Reforma e transformação. Nós vamos falar bastante sobre isso ao longo dessas duas aulas, né? Mas a nossa primeira ideia, a reforma, pode nos trazer uma ideia popular de que, olha, tá tudo meio que construído e a gente dá um jeitinho, arruma um pouquinho aqui, arruma um pouquinho ali e tá reformado, tá pronto. Isso acontece que a ideia que nós vamos trazer aqui, ela é mais profunda, ela é mais intensa, ela precisa, essa ideia busca de nós mudanças mais sinceras e mais profundas no nosso comportamento, que vem dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Então é por isso que hoje nós vamos tratar um caminho para que essa seja uma transformação. Transformação é muito além do que reforma. Transformação é algo que realmente modifica. E é sobre isso que nós vamos refletir nesses próximos 2 dias, né? Então, como é que nós transformamos o nosso espírito, a nossa essência, quem nós realmente somos, né? Então, vamos lá, gente. Que Jesus nos abençoe, esteja sempre conosco, hoje e sempre, né? Qual é o nosso roteiro? Nós vamos hoje refletir, então, basicamente, 3 questões. Então, a partir das respostas destas 3 questões, nós teremos a possibilidade aqui de começar a construir esse caminho, né? Então, o nosso caminho é construído a partir dessas reflexões. De maneira nenhuma temos o objetivo de esgotar estas reflexões, de maneira nenhuma esse conteúdo ele é suficiente para modificar completamente a nossa existência, mas é um caminho, é um começo, é o despertar da nossa consciência. Então nós vamos falar sobre isso também. A primeira pergunta que nós refletimos é: por que nós devemos buscar essa autotransformação? Por que eu deveria me preocupar com isso? Por que nós deveríamos investir tempo e energia em modificar a nossa essência? Será que nós já não temos uma essência divina? Se a nossa essência já é divina, por que eu preciso modificar? Não é verdade? Então nós vamos entender um pouco disso. Então, primeiro de tudo, antes de começar qualquer coisa, é entender o propósito disso tudo, o propósito da transformação, o propósito da reforma íntima. Essa é a parte inicial da nossa aula, da nossa reflexão. Seguindo adiante, nós vamos entender, bom, compreendido o propósito, o que nos impede? Por que então nós não conseguimos seguir adiante? Quais são as dificuldades? O que realmente nos impede e nos deixa para trás e atrasa o nosso caminho? Então, isso também vai fazer parte das nossas discussões de hoje. E aí, a última parte da nossa aula, né, que é a metade da nossa reflexão do curso de férias, é: ok, compreendemos os motivos da necessidade da autotransformação, por que disso, o que é que nos impede, o que é que eu faço agora? Começo por onde? Né? Então, é exatamente esses 3 passos que nós iremos refletir. Mais uma vez, boa noite. No Livro dos Espíritos, lá na questão número 132, Kardec recebe a resposta dos espíritos de por que nós estamos aqui. Qual é o grande objetivo desta encarnação, desta e da nossa existência, né? Então os espíritos nos dizem que Deus nos impõe a encarnação com o fim, com o propósito de nos fazer chegar à perfeição. Claro que aqui nós refletimos sobre a perfeição relativa, não a perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta apenas
o próprio Deus Criador. Mas o objetivo, o propósito com que ele nos coloca em cada uma das situações do nosso dia é para que nós possamos aprendendo pouco a pouco, nos desenvolvendo, passando por cada uma de situações fáceis e difíceis, a depender daquilo que nós precisamos aprender, com o propósito de nos tornarmos perfeitos. Assim como Cristo, o ser mais perfeito com que esta humanidade terrena teve a possibilidade de conhecer, nós também nos tornaremos tão perfeitos quanto. Mas a estrada é bastante longa. Então aqui nós enxergamos lá o pontinho lá no final daquela estrada. A boa notícia é que nós não estamos no começo dela. Nós já começamos essa caminhada, nós não estamos no ponto inicial da jornada. Mas aí nós vamos começar a refletir quão rápido nós estamos caminhando nessa estrada. Quantas pedras existem no meio destes caminhos, né? Mas os Espíritos nos mostram que a perfeição é o nosso destino. Deus nos criou para sermos cada vez melhores, cada vez mais bondosos, cada vez mais cheio de virtudes. E Ele nos oferece oportunidades todos os dias. Não simplesmente fazendo brotar as virtudes em nossos corações, mas trazendo até nós oportunidades para que nós desenvolvamos cada uma dessas virtudes. E é aí que a gente caminha em direção à perfeição. Na questão 783, Kardec, como um bom professor e didático, dizia o seguinte: mas e se eu não quiser? Em outras palavras, eu estou aqui, claro, trazendo com as minhas próprias palavras, um pouco mais simples, mas e se nós quisermos impedir este progresso? E se eu não quiser chegar à perfeição? E se por algum motivo, seja ele qual for, nós decidirmos que este não é o nosso caminho? É quando os Espíritos nos dizem: é inevitável. O progresso é inevitável. A humanidade não pode se conservar indefinidamente na ignorância. E a ignorância aqui, no sentido de aquele que desconhece as verdades do céu. Como Cristo disse para Nicodemos, não tem como nós permanecermos sem esse conhecimento e sem caminhar nessa estrada eternamente. Em algum momento nós seremos empurrados para este conhecimento e em algum momento nós despertaremos para todos estes conhecimentos. Esse processo ele acontece de uma hora para outra? Esse processo ele é rápido? Não, nós vamos refletir sobre isso. Mas o que os Espíritos estão nos dizendo aqui é: nosso propósito é chegar à perfeição e não tem como impedir esse progresso. Às vezes, meus amigos, quando nós ligamos a TV, abrimos a internet ou temos acesso às notícias, nós podemos ter a impressão, e isso vem muito forte nas aulas, quando falamos de lei do progresso, de que parece que a humanidade não está avançando, isso aqui não é uma verdade do Livro dos Espíritos, mas isso é só uma impressão. Nós sempre evoluímos e caminhamos para frente. Acontece que hoje o nosso processo de comunicação ele é muito mais intenso. Basta ver aqui quantos de nós estamos online, assistindo uma aula em diversos lugares, o que 1000 anos atrás, no máximo, se restringiria à nossa pequena aldeia, né? Então, a comunicação sendo mais intensa, nos dá a sensação de que nós estamos piorando, mas isso não é uma verdade. Nós estamos cumprindo este propósito de Deus, que é caminhar para a perfeição. Então, se nós realmente analisarmos profundamente a humanidade antes e agora, nós vamos ver que a gente tem atingido isso. Costumes que eram normais no passado não são mais normais hoje. Coisas que nós aceitávamos, palavras, expressões, formas de tratar o outro, nós não aceitamos mais. Leis, mesmo as leis que as leis que regem o nosso cotidiano eram diferentes. E isso mostra o progresso da nossa sociedade, exatamente cumprindo este objetivo que os Espíritos nos dizem. Temos então a fala do Cristo, lá do Evangelho de Mateus: sede, pois, vós outros perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então o que é que o Cristo está querendo nos dizer?
Nós vamos ser exatamente deuses? Ah, mas ele disse lá, vós sois deuses. Sim, e aí no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós aprendemos a entender isto. Exatamente como Deus, não. Nós não podemos ser deuses, porque então eu teria que admitir que haveriam vários deuses, o que não é uma verdade. Mas nós buscaremos a perfeição relativa, ou seja, o desenvolvimento máximo das virtudes. É, acho que o pessoal não está vendo aqui mais os slides, né? Deixa eu ver se ele está voltando. Porque aqui para mim ele aparece. Realmente. Deixa eu só um momentinho aqui para ver se os slides voltam. Vamos ajustando. Vamos ver se ele volta. Peraí, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Será que se eu parar de compartilhar e compartilhar de novo ele volta? Vamos ver, só um momentinho. Vamos ver se vai voltar. Voltou exatamente naquela que eu estava dizendo. Vamos ver se vai continuar. Bom, qualquer coisa me avisem aqui de novo se não funcionar. Bom, então como eu ia dizendo, o Cristo nos disse, sede perfeitos vós outros, como perfeito é o vosso Pai, nós estávamos dizendo, né? Então, a perfeição absoluta como Deus não, mas a perfeição relativa, sim, que é exatamente o desenvolvimento das virtudes, trazer ao próximo todo o amor que Deus colocou em nós. Então, quando Cristo nos diz, vós sois deuses, ele está querendo dizer que nós temos todas as possibilidades de agirmos como ele, de sentirmos como ele, de desenvolvermos as virtudes que ele próprio nos trouxe de amor, benevolência, perdão. Então, é isso que ele queria dizer, que nós podemos buscar essa perfeição. Quando ele nos diz que nós somos deuses, é exatamente isso, desenvolver as nossas virtudes no maior potencial, aflorando a centelha divina dentro de nós. E é a partir daqui, então, que nós traçamos este caminho para a autotransformação. Então é a partir daqui que nós compreendemos, poxa vida, então se nós temos todo este potencial de desenvolver essas virtudes, fazemos como? Eu quero isso, eu quero me aproximar de Deus, eu quero também ser capaz de perdoar todas aquelas pessoas que me ofenderam, quero ser capaz de amar os meus irmãos profundamente como o Cristo nos amou. Como é que ele conseguia fazer isso? É exatamente aqui que começa a nossa jornada de autotransformação. E aí lá do texto de Tiago, não tá mudando, né? Eu tô vendo aqui. Foi. E aí lá do texto de Tiago, nós temos então, da carta de Tiago, purificai as vossas mãos, pecadores, e santificai vossos corações dúbios. Será que ele estava falando só para a gente higienizar a mão quando vier da rua? Também, né? É um bom hábito de higiene, lavar as mãos, mas é claro que aqui purificar as mãos está querendo dizer que que nós possamos modificar as nossas atitudes e santificar os nossos corações dúbios. Nós ainda temos muitas dúvidas em nossos corações, é verdade, mas é aqui que entra a fé, a confiança em Deus.
É aqui que entra a nossa conversa sincera com Cristo. Cristo, me ajuda a dissipar essas dúvidas e a santificar o meu coração. O que significa santificar o meu coração? Significa desenvolver essas virtudes e sentir. Então é por isso que este tema é bastante repetitivo e nós estamos aqui trazendo outras perspectivas, para que muito além da nossa cabeça, ou do nosso cérebro, ou dos nossos ouvidos, nós possamos introduzir ao nosso coração, sentir. Então, quando nós nos propusermos a buscar a caridade, quando nós propusermos a ajudar o outro, ou quando nós nos propusermos a perdoar, a estender as mãos, a amar alguém, que seja profundamente do nosso coração, santificando os nossos corações e dissipando as dúvidas. O que é que nos impede? Parece tão simples. Lá na questão 785, os Espíritos nos dizem: orgulho e egoísmo são os nossos maiores obstáculos. O orgulho, ele acontece quando nós acreditamos que não precisamos dessa reforma. Bom, talvez seja uma lógica, né? Se o nosso destino será a perfeição, então eu não preciso investir tempo, né? Eu vou chegar à perfeição de qualquer maneira, né? E o egoísmo é quando nós pensamos apenas na gente, né? Eu quero só para mim. Eu vou fazer a transformação, mas eu quero todas as regalias para mim. Na hora que eu conseguir fazer algo, eu quero algo vantajoso. Todos esses dois vícios atrapalham a nossa visão, né? Então, por mais que seja o nosso destino, quanto mais nós desejamos atrasar este caminho, mais esse caminho vem com dores, mais esse caminho se torna difícil, mais esse caminho nos traz desafios e desafios que trazem até nós dores além do aprendizado. Vamos pensar assim, ó. Quando nós temos um conflito com alguém, né? Quando nós temos algum problema, às vezes no trabalho, dá domingo à noite, a gente está pensando em quem? Está pensando lá naquela pessoa, daquele conflito, daquele negócio. Quando a gente participa de alguma reunião social, tem alguém que não se sintoniza conosco, antes da reunião nós estamos pensando em quem? Lá naquela pessoa, né? Então, olha só como o sofrimento adicional acaba vindo quando nós não somos capazes de perdoar. Por outro lado, quando nós desenvolvemos exatamente a virtude do perdão e do amor, cara, não me importo. Não, mas vai estar, não sei quem, vai estar lá, não importa. Terá o meu amor do mesmo jeito. Isso significa que nós não teremos nenhum sofrimento? Não, nós teremos. Teremos desafios, porque é a partir dos desafios que nós crescemos. É a partir da superação de cada um desses desafios, desses problemas e dessas dores que nós desenvolvemos essas virtudes. Acontece que não precisamos absorver todas elas. Então, deixemos para o nosso caminho aquilo que é do nosso aprendizado, mas nos libertemos das coisas ruins, das energias mais densas, daquilo que não precisa fazer parte. É como se nós estivéssemos caminhando naquela estrada, lembra daquela foto no começo? Com uma mochila mais pesada do que ela deveria. Uma mochila às vezes cheia de pedras, quando na verdade nós deveríamos estar caminhando com um pouco de comida, um pouco de água, um pouco de algumas roupas de frio, mas as pedras não. E é exatamente isso que representa o orgulho e o egoísmo. Essas pedras, que elas fiquem para trás. Que nós, então, possamos, de todo o coração. E aí, meus amigos, tem uma coisa muito importante. Nós podemos até declarar para os outros, não, eu não me importo, eu perdoei, né? Tô indo lá no centro espírita, tô assistindo um curso de férias, consegui. A proposta não é para a gente falar para os outros. A proposta é para nós mesmos. É para que nós possamos compreender o nosso próprio sentimento, o que é que nós sentimos diante dessa situação, diante deste problema, diante desses desafios, e como é que nós encaramos. Porque a forma como nós olhamos para as coisas, elas podem se modificar, e isso modifica o nosso ambiente. Então, olha só, às vezes nós não vamos olhar para o nós vamos olhar para o passado
E o que aconteceu não tem como mudar, é verdade, passado, passou. Mas a forma como nós interpretamos e enxergamos as coisas podem modificar o nosso futuro. Então, o passado não muda, mas a maneira como nós olhamos para ele no presente pode modificar, a nossa relação desses acontecimentos no futuro. Então, eu não estou falando para ignorar, não estou falando para esquecer, eu estou falando para ressignificar. E ressignificar passa por deixar de lado orgulho e egoísmo. Quando nós ressignificamos, nós aprendemos. Então, quais são as lições que nós trazemos da nossa história? Joana de Ângeles nos diz, então, que é imprescindível um constante renascer do indivíduo, pelo renovar da sua consciência, aprofundando-se no autodescobrimento que faculta uma tranquila avaliação do que ele é e de como está, oferecendo os meios para torná-lo melhor, alcançando assim o destino que o aguarda. Qual é o destino que nos aguarda? Qual é o destino? Nós acabamos de dizer lá no começo da aula. É a nossa perfeição. Então, Joana chama a nossa atenção sobre a importância do renascer do indivíduo. E toda vez que nós aprendemos algo, toda vez que nós despertamos a nossa consciência, toda vez que nós investimos no autodescobrimento, nós estamos renascendo. Essa é uma grande dádiva e uma beleza que a doutrina espírita nos coloca de uma maneira bastante clara, aqui nas palavras de Joana, mas em vários outros momentos. Recomeço, renascer, despertar da consciência. Então, em outras palavras, o que ela está dizendo aqui, quem sou eu para reinterpretar Joana de Ângeles, mas tentando humildemente trazer alguma maneira de compreender esse pequeno trecho é, primeiro, o diagnóstico. Nós não somos capazes de modificar aquilo que não compreendemos ou que não reconhecemos que precisa mudar. Então, primeiro fazemos o diagnóstico. E para fazer esse diagnóstico sobre, eu estou sentindo um negócio ruim, voltou. O que significa esse algo ruim que a gente está sentindo? É raiva? É tristeza? É decepção? É angústia? Porque
Foi aí de novo? Agora. Bom, voltamos. Sempre tem uns probleminhas mesmo, gente. É assim, são os desafios. São os desafios que vão nos aparecendo e a gente vai superando cada um deles. Bom, então o que Joana nos quer dizer, né? Primeiro, o diagnóstico. O diagnóstico envolve esse autodescobrimento, que significa compreender esses sentimentos. Né? Cada um deles tem uma reação diferente no nosso corpo. E quando nós temos o conhecimento, nós temos o domínio sobre cada um desses sentimentos. Aquela velha história, eu agi sem pensar. Não, na verdade não é que a gente agiu sem pensar. A gente só não teve o domínio, né? Porque se nós tivéssemos um pouco mais de domínio, de conhecimento, eu estou sentindo isso aqui por esse negócio, estou sentindo uma mágoa que foi ocasionada por aquela situação. Então eu preciso ressignificar. Preciso voltar a conviver, a estar perto? Talvez não. Mas podemos pensar, tudo bem, aconteceu por isso, foi um propósito, aprendi com aquilo, essa mágoa vai se dissipar. Mas isso é autodescobrimento. Isso é investir em autoconhecimento, nomear os próprios sentimentos, compreender o que é que nós estamos sentindo para evitar uma reação e depois, fiz algo sem pensar. Não, tenhamos paciência e calma conosco mesmo. Né? E aí é o que Joana diz também no capítulo 3 do mesmo livro, né? Autodescobrimento, uma busca interior. O desabrochar da consciência é um trabalho lento e contínuo que constitui o desafio do processo de evolução. Inscrevendo no âmago a lei de Deus, desenvolve-se de dentro para fora o esforço da vontade concentrada, como meta essencial da vida. Então, o desabrochar da consciência, conhecer cada um, os nossos sentimentos, conhecer o que nós queremos, buscar aquilo que nos impede, quais são as situações que nos aproximam do orgulho e do egoísmo, como é que eu sobrevivo a elas, como é que eu ressignifico cada um dos nossos passados. É um processo. Então aqui tem uma chave muito importante da nossa reflexão de hoje. É um processo, é um caminhar. Isso não acontece do dia para a noite. Muito embora seja o nosso destino buscar a perfeição, muito embora nós, mesmo que às vezes infantilmente tentamos atrasar esta caminhada, esse processo precisa ser acolhido com amor, com paciência, conosco mesmo. Mas esse é o tema da nossa segunda aula. Por enquanto, que Joana nos chama a atenção é exatamente para tenhamos a consciência de que o trabalho ele é necessário, ele é contínuo e ele às vezes é devagar mesmo, né? Porque envolve cada uma das situações e o desenvolvimento de virtudes é uma coisa muito interessante, né? Lembro de refletir muito isso lá na federação ao longo desse ano. Primeiro nós tomamos essa consciência, despertar da nossa consciência. O que é uma virtude? A virtude é isso. E aí nós aprendemos uma definição. Aí, às vezes, nós começamos a enxergar nos outros. Aquele tem a virtude, aquele não tem. E demora para descobrir em nós a virtude. Demora para que nós consigamos olhar no espelho e tenhamos a coragem de olhar no espelho. Né? Mas aí, aos pouquinhos, a gente começa a olhar. Né? E aí a gente pensa assim, agora eu desenvolvi essa virtude. Agora eu aprendi a assistir uma aula, vai dar certo. Até a hora que Deus coloca em nossa frente uma situação em que nós somos obrigados a demonstrar aquela virtude, vivenciar aquela virtude. É aí que a gente descobre se a gente aprendeu mesmo ou não. É aí que a gente descobre se o que a gente aprendeu com a inteligência foi para o nosso coração. Então não é apenas saber trazer as definições, mas é realmente, verdadeiramente viver cada uma dessas coisas. É sobre isso que Joana está dizendo aqui. O despertar da nossa consciência. Pode ser que às vezes nós não consigamos, mas tudo bem, tenhamos pelo menos um pouco mais de consciência. Opa, essa situação foi um pouco demais para mim. Eu ainda não consegui, mas eu vou trabalhar nela. Então veja bem, não é ouvir falar dessas virtudes e simplesmente, opa, como um passe de mágica. Poxa, seria muito bom, né? Mas aí nós não teríamos méritos. É por isso que Deus nos criou dessa forma.
no começo do processo de aprendizagem, para que nós tenhamos méritos de alcançar esse destino de perfeição, né? Bom, agora nós temos a nossa jornada montada. Olha só que bacana, né? Então, a jornada para a nossa autotransformação envolve, primeiro, o conhecimento do propósito, a busca pela perfeição. É assim que Deus nos destinou. Passaremos por alguns obstáculos, e eles são muitos, acontecem o tempo todo e vão continuar acontecendo, mas os obstáculos não são ruins. Os obstáculos nos preparam para desenvolver as virtudes. É aquela história. Ah, eu quero ser um pouco mais calmo. Deus não vai plantar a calmaria no meu coração, Ele vai me dar situações onde eu preciso desenvolver a calma. Eu quero ser mais amoroso, então Deus vai colocar ao nosso lado pessoas que necessitam da nossa ajuda e do nosso amor. Se nós precisamos desenvolver o perdão, certamente nós vivenciaremos questões e situações e possibilidades para que nós ofereçamos o perdão para os outros e para nós mesmos, né? E tudo isso passa pelo autoconhecimento. Nós precisamos nomear os nossos sentimentos, compreender o que é que nós estamos sentindo, entender a reação com que cada um desses sentimentos provoca no nosso corpo, na nossa mente. Aí nós vamos lembrar lá daquela frase de Tiago: como é que nós purificamos o nosso coração e limpamos as nossas mãos? Porque primeiro nós pensamos: ah, eu acho que aqui é o caminho. Talvez eu precise pensar melhor nessa situação. Não fui capaz de perdoar ainda, mas eu posso pensar um pouco melhor. Será que não tinha algo que eu não descobri? Será que tem alguma coisa que eu não vi ainda? O que é que eu não estou enxergando nessa situação? E essa é uma jornada, meus amigos, que não é feita sozinha, né? Deus sempre coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar, sabe? A transformação, ela é nossa. Ela é de dentro para fora, como disse Joana de Ângeles. Mas Deus é tão misericordioso que Ele coloca pessoas em nosso lado para nos ajudar, para nos dar um toque, para nos mostrar: olha, fica atento, aqui você não está vendo, aqui você não observou, aqui não deu certo, pensa por aqui, pensa melhor. Então, quando nós, às vezes, não somos capazes de ouvir as vozes de Deus, Deus coloca alguém encarnado mesmo, imperfeito mesmo. Por isso que nós precisamos também estar abertos a sermos, às vezes, a mão de Deus para alguém. Quantas vezes alguém não vem até nós tentando superar algum destes obstáculos no seu próprio caminho de autotransformação? E o que é que nós fazemos? O que é que nós oferecemos? Então essa segue sendo também uma das reflexões para a gente. E aí Emmanuel nos diz o seguinte, lá no livro Rumo Certo: felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas, defini-las. Isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar, em auxílio da própria cura e burilamento. Então, Emmanuel está dizendo o seguinte: é muito melhor que nós possamos tomar conhecimento daquilo que são as nossas fraquezas, porque nós temos a possibilidade de curar a nós mesmos. Nós temos os recursos que em nossas mãos. Ah, mas teve algo que doeu bastante. Sim, doeu bastante, faz parte da nossa história. São as cicatrizes que nós trazemos no nosso corpo e na nossa alma. Acontece que olhar para aquela situação, compreender e ressignificar faz parte desse progresso espiritual. E às vezes a forma como nós olhamos para cada uma dessas situações que nos machucam faz parte exatamente dessas fraquezas. E a proposta aqui é transformar as fraquezas nas fortalezas da alma. Não as fortalezas da força bruta que bate, que machuca, as fortalezas do espírito. O espírito que perdoa, que ama, como Cristo nos disse. Que bom que nós estamos tendo hoje a oportunidade de refletir um pouco sobre isso. Mas pelo menos a chama acesa desse despertar da consciência, né? Eu vou trazer aqui dois conceitos, né? Nem vou me estender muito deles, mas é só para a gente
aumentar o nosso arsenal, as nossas ferramentas de autoconhecimento, né? Eu trouxe aqui uma definição, mas isso é bastante amplo na psicologia, né? De Adenauer Novaes, que é citado por Hermance Dufour nesse livro Reforma Íntima Sem Martírio, que a minha querida amiga Germana vai falar na semana que vem. Ele fala o seguinte: o self, são dois conceitos, self e sombra, né? Self é o arquétipo da totalidade, isso é a tendência que existe no nosso inconsciente de todo ser humano a busca do máximo de si, né? Mesmo e ao encontro com Deus. É a nossa essência, quem nós somos, é o nosso self. É daqui que emergem as nossas virtudes. É uma pergunta muito interessante que eu gosto sempre de me fazer neste processo de autoconhecimento. Se eu perguntar para vocês aqui agora, quem é você? Como você me responderia sem dizer coisas que você tem? Então, o seu nome, você só tem ele agora. Talvez você tenha, com certeza, nós tivemos muitos outros nomes. O seu corpo, a sua profissão, você tem agora. Com certeza tivemos muitos outros, né? Então, um título, uma formação acadêmica, temos agora, né? Podemos ter outras, e já tivemos muitas outras no passado. Se nós retiramos tudo isso, coisas que nós temos agora, quem sobra? Quem nós somos? Então é desse íntimo que emergem nossas virtudes. E já digo, essa não é uma resposta tão simples, tá? Não adianta, eu sou assim, deixa eu responder rapidão, né? Como se fosse uma dinâmica de emprego. É uma reflexão. É uma reflexão. O que é que emerge do meu self? Né? E aí, por outro lado, nós temos a nossa sombra, né? Que é por muitos de nós negadas, né? A parte da personalidade que é por nós negada ou desconhecida, né? Então aqui segundo a definição do Adenauer, né? Cujos conteúdos são incompatíveis com a conduta consciente. Então a nossa sombra é ou eu nego ou eu desconheço. Por isso o processo de autotransformação. Por isso compreender. E aí a sombra não é para que nós descubramos os nossos vícios e todos nós temos eles, e passamos a achar que somos a pior pessoa do mundo, tá vendo? Não sou merecedor de nada. Não. Como é que nós iluminamos uma sombra? Jogando luz nela. Ou seja, jogando luz nela significa compreender essa sombra. Olha, aqui tem um problema que eu preciso compreendê-lo, preciso superá-lo, preciso entender, né? E aí, ou seja, esta conduta, este pensamento, este sentimento que vai virar uma conduta, ele sai do nosso inconsciente para tornar um consciente. Ou seja, agora compreendo uma sombra. Eu tenho mesmo um problema, e ele está aqui. Esse problema talvez seja da minha incapacidade de compreender essa situação, ou uma virtude, ou seja lá o que for, né? Mas o ponto aqui não é ignorar a sombra para sempre, é descobrir qual é a nossa sombra. Descobrir o que é que está nos impedindo. Provavelmente ligado a, como a gente falou lá no começo, alguma coisa ligada a egoísmo ou orgulho. Mas e aí, aqui indo um pouco mais na profundidade, tudo bem, é egoísmo, é orgulho, mas como? Mas é o quê? É a minha incapacidade de lidar com alguém, com alguma pessoa, com alguma situação, com algum sentimento? O que é que nós temos, né? Então é importante esses dois conceitos de self e sombra para nos ajudar neste processo de autotransformação. Né? Enfim, temos então o programa de melhoria espiritual, ou seja, agora nós temos todas as bases para seguir nesse processo de autotransformação. Depois que nós conhecemos esses conceitos, depois que nós entendemos a importância da autotransformação, a importância de dominar esses sentimentos, a importância de nomear os sentimentos, né, nós então temos essa consciência de que é preciso permanecer firme no programa de melhoria espiritual. Nessas condições, o espírito então compreende que é preciso abrir mão de certos comportamentos e atitudes, sacrificando-se ainda sobre o peso de provações. Isso quer dizer o seguinte: se nós tomamos a consciência e aceitamos que é importante seguir nessa jornada, se nós compreendemos que quanto mais evitamos, mais dores desnecessárias, mais pedras nós carregamos nessa mochila, então agora é hora de permanecer firme, firme e fiel.
Então, algumas atitudes mudam mesmo. Pode ser que no começo ela seja mecânica? Pode ser que seja mecânica, mas que seja uma mudança de comportamento, de atitude, e que nós sejamos capazes de superar cada uma dessas provações. Porque aí nós modificamos atitudes, modificamos pensamentos, modificamos sentimentos num ciclo virtuoso. O pensamento se modifica, o sentimento se modifica, a atitude também. A atitude começa fazendo diferente, eu penso diferente, sinto diferente. E aí sim nós estamos começando a caminhar rumo à perfeição, como falamos lá no começo. Para isso, nós nomeamos aqui uma virtude, perseverança. A perseverança, meus amigos, não é insistir nas coisas. A definição de perseverança não é insistir, porque às vezes nós podemos confundir. Ah, aconteceu uma coisa e lá no CRE me falaram que eu deveria ter perseverança, então eu estou insistindo. Não é isso. Não é isso. Perseverar não é insistir. Perseverar significa permanecer fiel a bons princípios. Porque também não é permanecer fiel a maus princípios, né? Permanecer fiel a bons princípios. Lembra o que Emmanuel acabou de dizer lá? Nós compreendemos o nosso progresso espiritual e aí agora permanecemos firmes e fiel neste propósito de modificar os nossos pensamentos e condutas. E quais são esses bons princípios? Bom, aqui o Cristo nos ajudou a entender. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. Como é que nós fazemos isso? Bons pensamentos e bons sentimentos. Então, a perseverança é uma virtude que nos traz o seguinte: quando as dificuldades aparecem, quando as provas se colocam nos nossos lugares, quando as sombras se revelam e nós não temos coragem de admitir, quando situações se apresentam em cada um de nós para mostrar, para nos provar se a gente realmente aprendeu aquelas virtudes, é neste momento que a perseverança fala mais alto. Eu vou me manter fiel a este princípio. Amar a Deus. Eu confio que o que está acontecendo comigo tem um propósito divino de Deus. Não sei ainda como acontece, não sei porquê, vou descobrir. Mas eu vou manter o meu pensamento fiel e eu sei que ele vai me ajudar a entender. E ao próximo como a nós mesmos. Não adianta amar o próximo mais do que nós, porque senão nós nos diminuímos e aí nós aceitamos coisas que não deveríamos. E claro, quando nós amamos a nós mesmos mais do que o outro, nós damos abertura para o egoísmo. Então a perseverança é exatamente a virtude base para a nossa autotransformação. Então, o autoconhecimento é necessário para transformar, mas para que nós possamos mantermos firmes nessa estrada, é preciso que pensemos em nos manter fiéis a esses princípios. Se tivermos dúvidas de quais são esses princípios, o Evangelho está aí. Nessas modificações, nós podemos, quando nós pensamos nos apóstolos, vamos pensar especialmente em Paulo, Pedro, quando eles começaram o processo de autotransformação, eles não se modificaram da noite para o dia. A gente acha que, quando é que foi o processo, quando é que foi o momento em que Paulo se transformou? Ah, foi na estrada de Damasco. Não. Na estrada de Damasco foi o despertar da consciência dele. Ele teve o privilégio de ter o contato com, né, Cristo diretamente ali, nós temos de uma maneira um pouco diferente. Ali foi o despertar da consciência. Ele teve uma ideia, opa, acho que estou fazendo algo errado. Né? Mas o seu processo foi ao longo de toda a sua vida. Paulo saiu daquele momento, ficou 3 anos no deserto, mais 10 anos em Tarso, para depois começar as suas pregações. Eu não sei se os tempos são exatamente esses, né? Mas no livro Paulo e Estevão tem lá as datas, mas foram muitos anos, para depois ele sair em pregação falando sobre o Cristo. Depois de muitos anos viajando a pé, é que ele começou a escrever as cartas. E depois de muito tempo, de muita violência física, de muitos desafios,
é quando ele vai escrever: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Isso é o mais profundo exemplo de perseverança. Ele já tinha entendido a virtude, mas depois ele foi aos poucos se transformando, e toda vez que tinha um desafio duro, um desafio difícil, ele voltava para os ensinamentos do Cristo. Pedro, a mesma coisa. Pedro conviveu com Cristo. E olha que interessante. E se nós tivéssemos convivido com Cristo encarnado? Pedro conviveu. Pedro conviveu com Cristo. Ele foi escolhido, ele foi o primeiro a ser escolhido. E mesmo assim ele negou Cristo. E aí, na hora que o galo canta a terceira vez, foi o despertar da consciência dele. Mas naquele momento ele se transformou? Não. Pedro continuou sendo um homem duro, passou por tudo, fundou a Casa do Caminho e se transformou num esteio. E quando recebeu Paulo na Casa do Caminho, no momento de grande tensão para o cristianismo, Pedro lembrou aqui dos princípios do Cristo. Lembrou do princípio do Cristo e ele deixou com que Paulo tivesse razão numa discussão que eles tiveram lá. Manter-se fiel aos princípios. Então essa é a virtude que fica para nós na noite de hoje para esse caminho da autotransformação. E agora já caminhando para a nossa parte final, trago ainda aqui mais 2 pensamentos de Joana de Ângeles, que ela fala sobre o pensamento. O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como um tônus revigorante das células. Quando nós pensamos, nós temos a capacidade de curar o nosso corpo material. A psicosfera que fica por causa dos nossos pensamentos. Poxa vida, mas nós estamos tão doentes, é tão difícil. Sim, é difícil mesmo. É preciso, às vezes, sim, claro, dos médicos, sem dúvida nenhuma. Mas o nosso pensamento e a nossa confiança em Deus, o nosso pensamento tem força de criação e cura para o nosso corpo biológico. E ela diz ali, passando por todas elas e mantendo em harmonia no ritmo da finalidade com que lhe dizem respeito. Mas o oposto também acontece. Então, quando os nossos pensamentos entram naquele ciclo vicioso de coisas ruins e cada vez mais ruins, nós também podemos adoecer. Então, do que é que nós estamos abastecendo o nosso pensamento? Qual é o combustível para os nossos pensamentos? Está aqui Joana de Ângeles para a nossa reflexão. O homem é o que acalenta no seu íntimo. Sua vida mental se expressa na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio, como de desarmonia, pelos quais se movimenta. É o que nós estamos dizendo. Então, lá do começo daquela frase de Tiago, né? Quando nós vamos purificar o nosso coração e as nossas mãos, começa pelo nosso pensamento, que direciona a nossa vida. Então, o pensamento significa, não é a gente ignorar, estamos lá com um problema seríssimo para resolver, tá tudo bem, ignora. Não, não é isso. Não é, isso é se ausentar da realidade, né? O que nós estamos dizendo é, sim, eu reconheço, aqui tem um desafio, preciso superá-lo. Não sei como, mas Deus vai me ajudar, é fé, confiança. Eu não sei ainda a resposta, mas de algum jeito Deus vai me ajudar. Deus vai se mostrar comigo. Estamos sozinhos nessa caminhada? Jamais, jamais. Quero trazer um texto aqui de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Quando nós nos colocamos neste movimento, quando nós decidimos pela transformação, nós escolhemos as nossas companhias. E aqui está dizendo, o ser humano exausto, na verdade, bate às portas dos céus, suplicando apoio. Ou seja, nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, pedimos ajuda, oramos, e a divindade concede-lhes as bênçãos do trabalho e da iluminação. Então, quando nós pedimos, Deus traz as respostas. Que nós possamos, então, ouvir essas respostas, com trabalho e com luz, a fim de nos libertar da opressão que nos temos permitido. De outra dimensão, gente, olha que consolador é isso, de outra dimensão, espíritos nobres descem às sombras terrestres, atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuir em benefício dos seus irmãos da retaguarda. Então, quando nós oramos, quando nós pedimos, quando nós buscamos infinitamente a ajuda de Deus, não importa os desafios que estejamos vivendo, uma legião de espíritos desce à terra
para nos buscar, nós que estamos na retaguarda. Não estamos sozinhos nesse processo. Não creiamos que cada um destes desafios sejam intransponíveis, porque não tem nada intransponível para Jesus. Tá aqui, ó, ele vai trazer as bênçãos do trabalho e da iluminação. Seja lá como for. Seja lá como for. Para encerrar, aqui eu deixo as bases para a próxima aula da minha querida amiga Germana, né? O conhecimento de si mesmo. Lá na questão 919, um sábio da antiguidade o valor disse, conhece-te a ti mesmo, uma frase que é atribuída ao filósofo Sócrates, né? Então, o conhecimento de nós mesmos é exatamente a base para a jornada da autotransformação. Não existe reforma sem conhecimento. Reforma é simplesmente, tudo bem, eu talvez tenha feito errado, não vou fazer mais. Autotransformação é, não, eu não quero mais esse sentimento. Não é simplesmente, tudo bem, falei uma coisa atravessada aqui, não falo mais. Não, autotransformação é, eu reconheço que esse sentimento não é mais meu, já foi, não é mais. E agora eu não quero mais esse sentimento. O sentimento que eu quero agora é outro, uma virtude. Vou permanecer fiel aos princípios do Cristo. E se for difícil compreender isso, é quando Deus coloca pessoas no nosso caminho. Eu não ia contar não, mas eu vou contar essa história aqui, né? Theodore Roosevelt tem um discurso que ele fala o seguinte, né? Eu vou colocar em outras palavras, é claro, mas ele diz assim, a nossa vida, né, ela é comparada com aquelas batalhas dos primeiros cristãos, lembra? Como é que era aquela arena dos primeiros cristãos, né? Entravam eles lá com medo, mas com confiança em Deus, na arena, e encontravam leões ou, né, feras lá que iam ceifar as suas próprias vidas. O que mais que tinha naquela arena? Tinha arquibancada, com pessoas que estavam vibrando, torcendo, seja lá o que for. Pessoas, às vezes, nem tão em condições materiais muito melhores, mas que por alguma razão estavam na arquibancada, não estavam na arena. Existiam pessoas de maior poder material ou influência política, ou seja lá o que for, que estavam coordenando. Todas essas pessoas estavam gritando, né? E existia o grupo de cristãos ali, firme, fiel, difícil. Então, na nossa vida vai ter momentos em que nós vamos passar na frente de um leão e quem vai estar dando palpite, pitaco, é alguém que está na arquibancada. Às vezes, quem está dando pitaco é alguém que está ali no poder, né? Mas o que Theodore Roosevelt fala para a gente é o seguinte, Deus coloca as pessoas do nosso lado, mas nós precisamos ter exatamente essa compreensão de ouvir os conselhos de quem está na arena conosco, com a cara suja de areia, compartilhando do medo conosco, compartilhando da angústia, mas compartilhando da fé em Deus. Com a certeza absoluta na sobrevivência do Espírito. Essas são as pessoas que estão do nosso lado. Então é só a gente pensar assim, naqueles momentos difíceis, e todos nós tivemos, quem é que estava do nosso lado? Quem é a pessoa com a cara suja de areia que estava do nosso lado, suportando as nossas angústias e as nossas dores e nos dizendo, tenhamos fé. Então essa é uma mensagem importante para que nós saibamos diferenciar quem é quem. Por último, meu último slide, já passei bastante do nosso tempo aqui. O texto dessa questão 919 traz um texto muito importante de Santo Agostinho, né? Como é que ele fazia ao final do dia? Interrogava a própria consciência. E aí veja só que interessante, se nós não temos o despertar da nossa consciência, essa interrogação vai ser inútil, concorda? Porque se nós não conhecemos a nossa consciência, não faz sentido, né? Então que nós possamos interrogar a nossa consciência, passar em revista, será que nós prejudicamos alguém? Será que o que nós fizemos trouxe a nós mais dívidas, mais problemas, mais angústias? Ou mais amor, mais carinho, mais paz? Será que nós somos capazes de apaziguar ou nós somos capazes de guerrear? Então, eu convido a todos a uma reflexão desse texto 919, questão 919 do Livro dos Espíritos sobre Santo Agostinho, é um texto muito impressionante. E claro,
nos preparemos para a aula da semana que vem, em que nós vamos compreender um pouco mais sobre o processo, um processo que é feito com amor, com carinho, não com desespero, não com dúvidas, não com pedras desnecessárias. Eu quero encerrar aqui com uma prece. Então, muito obrigado a todos pela participação, muito obrigado pela compreensão aqui com a internet, são os desafios que acontecem. Então, convido a todos a buscar essa reflexão, a nos conectarmos com o Cristo, buscarmos então a imagem de Jesus e encerramos a nossa aula da seguinte forma, né? De pensamentos elevados ao Cristo, nos conectamos através desta prece. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso e bom, de todos os seres aflitos que gemem, que choram, que se debatem, que se estertoram nesse mundo de dores e de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade. Na estrada augusta que nos leva à perfeição, cumpra-se o teu mandamento, Senhor. Mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus ou nas lutas da terra, onde ainda deparamos tanta mágoa, tanta amargura, tanta casca, tanta violência. Livra-nos, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho. Permite que ele seja amassado com trigo do amor nas mãos de carinho dos nossos amigos espirituais. Auxilia-nos também, Senhor, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se achem distante do bem sob a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da fraternidade, a igreja da verdade, a igreja da revelação imortalista, realize dentro de nós o altar mais venerando da mais expressiva caridade, para que nele então se possa cumprir a vontade do teu inesgotável e santo amor, hoje e para sempre. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, Pai da vida. Muito obrigado a todos vocês. Que assim seja. Uma boa semana a todos.